Olá, mais uma semana. Essa é a última semana do PET 5 e eu vou comentar as questões para ajudar vocês. Bom, antes de iniciar com as questões, né, vou comentar um pouco esse conceito aqui que eles colocaram para vocês de retas paralelas e retas perpendiculares. O que são retas paralelas, né? Duas retas em um mesmo plano são paralelas quando não possuem nenhum ponto em comum. Igual aqui, tá vendo? Elas não têm ponto em comum. Mesmo se eu der continuidade para essa reta aqui, olha, infinitamente, essa aqui também infinitamente, elas não vão ter ponto em comum. Vamos ver outros exemplos. Aqui, olha. Duas retas, a reta R e a reta S, são paralelas. Se eu der continuidade aqui, eu der aqui, elas não vão ter ponto nenhum em comum. Elas não vão se tocar. Um paralelogramo tem dois pares de retas paralelas. Esse lado aqui com esse, tá vendo? E esse lado aqui com esse. Então, esses dois lados são paralelos entre si e esses dois aqui são paralelos. Um exemplo, né, no dia a dia, são as faixas de pedestre, tá vendo? Todas aqui, olha, uma paralela com a outra, elas não vão ter ponto de encontro, mesmo se eu der continuidade aqui, ó, colorir, pintar essa faixa de pedestre até o final da rua, elas não vão se encontrar. Um outro conceito são as retas perpendiculares, né? Duas retas são perpendiculares se são concorrentes em um ponto e o ângulo formado pelas duas nesse ponto mede 90. Então, são retas que se encontram em um ponto e fazem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então, sempre que eu tenho um encontro de duas retas e ela forma um ângulo de 90 graus, essas retas são perpendiculares. Uma figura geométrica conhecida, né? Quadrado, ele tem todos os seus cantos aqui, olha, mede 90 graus. Isso quer dizer que esses dois lados aqui são perpendiculares entre si e esses dois lados aqui também são perpendiculares entre si. Poderia também fazer esse lado com esse aqui, ele é perpendicular aqui nesse encontro. Um exemplo prático são os cruzamentos de ruas, tá vendo? Essa rua aqui, olha, ela é perpendicular a essa, elas se encontram aqui formando um ângulo de 90 graus. Vamos para as questões agora. A questão 1 é a questão do robô, né? Não vou ler tudo, vocês já viram aí na apostila de vocês. Vou só comentar que o robô, né, ele tá nessa casa e ele precisa chegar na casinha verde. O que acontece? Esse robô, ele só pode andar aqui nesses quadradinhos brancos, tá? Esses cinza aqui são obstáculos, esse cinza aqui também, né, na lateral também não pode andar. Então, você vai dar os comandos para que ele ande, tá? Por esses quadrados aqui e chegue no quadrado verde. Só que ele tem como referência a rua da casa, a rua amarela, que é a casa dele. Então, todos os comandos vai estar relacionado a essa rua. Aqui ele deu um exemplo, né? 5 perpendicular para baixo. Então, se ele for andar, vamos supor que ele tá nesse pontinho aqui, tá vendo esse pontinho que eu tô mostrando? Se ele quer andar 5 perpendicular para baixo, então vai andar 1, 2, 3, 4, 5. Vai parar aqui. Vou colocar a imagem maior pra gente visualizar melhor. Olha só. Então, eu vou fazer dois movimentos aqui, né, possíveis do robô, e vou escrever do lado como que vocês devem fazer para chegar até o final aqui. Então, ele tá nessa casinha. A referência dele é essa rua amarela. Então, a gente traça uma linha aqui, ó, traça uma reta, e tudo vai ser com referência a ela. Se ele tá aqui, ele vai para essa casinha, tá vendo? Ele andou uma casa perpendicular para baixo. Por quê? Tá vendo aqui, olha? A direção que ele fez aqui, se a gente tracejar uma linha aqui, ela vai estar perpendicular com a rua amarela. Então, a gente escreve um perpendicular para baixo.
Agora, vamos supor que ele vai, daqui desse ponto, ele vai para essa casinha aqui. Então, o que que ele vai fazer? Né? Vamos traçar aqui a linha. Olha só, esse caminhar dele aqui, ó, ele veio só até aqui, mas eu tracejei maior para ficar mais fácil de visualizar. Esse tracejado aqui, em relação a essa rua, são retas o quê? Tá encontrando em algum ponto? Não, elas não são perpendiculares, nem concorrentes, nem nada. Elas vão ser o quê? Paralelas. E quantas casinhas que ele andou? Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, vai ser 7 paralelo direita, porque ele veio para direita. Então, vocês vão fazer assim até chegar na Casa Verde, traçando o menor caminho possível, tá? Não se preocupe muito com a questão do menor caminho possível. O principal do exercício é saber identificar quando que ele vai estar andando paralelamente à rua amarela ou perpendicularmente à rua amarela, ok? Vamos para a próxima questão. A questão número 2. Após estudar os quadriláteros, Júlia e Renata chegaram às seguintes conclusões. Todo losango é um quadrado. E a outra menininha disse, todo quadrado é um losango. Quem está com a razão? Justifique sua resposta. Então, ele quer saber se quem disse a afirmação correta foi a Júlia ou a Renata. Então, a gente tem que entender o conceito de quadrado e o conceito de losango. O que é um quadrado? O quadrado é um quadrilátero. Quadrilátero significa que tem 4 lados, com todos os lados iguais e todos os ângulos internos igual a 90 graus. E a definição de losango é um quadrilátero com todos os lados iguais. Então, tendo essa definição e essa definição, eu quero que você pense aí. Qual que é mais específico? O que for mais específico, eu não posso dizer que ele é as duas coisas. Deu para entender? Então, vocês vão pensar aí com essa definição, quem que falou, quem que disse a frase correta, ok? Questão número 3. Rogério saiu para a casa de sua avó e, durante o percurso, deparou-se com 4 placas de sinalização representadas a seguir. Sabendo que a rua da casa da avó de Rogério é perpendicular à avenida que ele está, a placa que ele deve seguir é. Então, é como se ele estivesse nessa avenida aqui e essa seria a rua da avó dele. Ou se ele estivesse nessa e a rua da avó dele seria essa. Aqui, nesse caso, né, teriam que ser 2 ruas e aqui ele estivesse nessa avenida e a rua da avó dele seria essa. Ele quer saber, então, qual dessas 4 placas mostra um caminho perpendicular que ele deve fazer. Vamos relembrar aqui, olha, perpendiculares formam um ângulo de 90 graus no ponto de encontro, igual aqui, tá vendo? Então, qual dessas aqui mais se assemelha a um formato de um ângulo de 90 graus no encontro? Então, vai ser essa que vocês vão marcar. Na questão, aqui eles colocaram 3 de novo, mas seria 4, né? A figura representa um hexágono regular MNPQRS de centro O e apótema OT. Então, vamos entender o que é isso. Primeira coisa, hexágono regular. É uma figura, né? Hexágono com 6 lados. Regular. Por que regular? Porque tem todos os lados com a mesma medida. Centro O, aqui é o centro dele, tá? E apótema OT. O que é apótema? Apótema é uma reta que passa pelo centro e encontra um dos lados de uma figura geométrica e divide esses dois lados, esse lado em 2 lados iguais, formando aqui um ângulo de 90 graus. Então, só de falar que ela é apótema, eu já sei que esse lado aqui, MS, ele é perpendicular. Esse lado MS é perpendicular com esse lado OT. Então, vamos às perguntas. Então, tem-se que
é uma dessas opções. Os segmentos MN e MS são perpendiculares, então vamos aqui, ó, MN é esse aqui e MS é esse aqui. São perpendicular, perpendicular forma um ângulo de 90 graus no encontro. Posso dizer que essa abertura grande aqui, ou essa aqui, forma um ângulo de 90 graus? Sim ou não? Acredito que não, né? Os segmentos RS e NP são concorrentes? Ah, vamos ver aqui, olha, conceito de concorrentes a gente não viu. Concorrentes são retas que se encontram em um único ponto. Aí, no caso, não vai definir um ângulo, tá? O ângulo pode ser qualquer um. É só retas que se encontram em um ponto. Essas duas aqui, elas parecem que vão se encontrar em algum ponto. Se eu continuar estendendo aqui infinitamente, vocês acham que elas vão se encontrar? Se elas forem se encontrar, elas serão concorrentes. Se não, no caso, elas seriam paralelas. Letra C. Os segmentos PQ e OT são perpendiculares? OT é só esse segmento. Então, eu dei continuidade ao segmento aqui para a gente visualizar se esses dois vão ser perpendiculares, se eles vão formar um ângulo de 90 graus aqui. Então, ó, só uma dica para vocês, a mesma coisa que esse segmento está fazendo aqui, ele vai fazer na continuidade aqui, tá bom? Então, se ele está fazendo um ângulo de 90 graus aqui, ele também vai fazer um ângulo de 90 graus aqui. E aqui, MS e QR são paralelos. Paralelos, gente, não se encontram, são retas que estão no mesmo plano e não vão se encontrar. Olha só, eu nem continuei tudo aqui, mas vocês acham que vai ter uma hora que essa linha vai encontrar com essa, sim ou não? Se encontrar, elas não vão ser paralelas, elas vão ser concorrentes. Espero que isso aí ajude a clarear para vocês conseguirem marcar a opção correta. A questão número 4. Aqui nessa questão número 4, fala que a professora deu um segmento de reta AB e um ponto J. E passou esses 4 passos para que os alunos fizessem e ao final respondesse qual seria a reta, né? A reta final do passo 4. Vou colocar aqui maior para a gente conseguir visualizar melhor. Então, aqui o mesmo desenho que a professora passou, então vamos lá para o passo 1. Com centro em A e abertura do compasso igual ao comprimento AJ, traçar um arco e marcar com a letra M a interseção desse arco com o segmento. Então, vocês vão pegar um compasso e vai medir essa distância aqui. Vou pegar um compasso, a ponta fixa vai ficar aqui no A e a ponta com o grafite do lápis vai ficar aqui na ponta J. Então, vai ser essa distância aqui. E vocês vão girar o compasso de forma que faça um arco e esse arco vai encostar nesse segmento AB. Quando, né, você fizer o traço e ele encostar aqui, vocês vão marcar um ponto M. Pronto, esse aqui é o passo 1. Vamos para o passo 2. Com a mesma abertura utilizada, então, vai deixar o compasso do mesmo jeito, nessa mesma abertura aqui, desse mesmo tamanho. E centro em M, se o centro vai ser em M, então eu vou colocar a pontinha fixa do compasso aqui no M e traçar uma circunferência. Então, eu vou fazer uma volta completa, fazendo uma circunferência com o meu compasso. Vai ficar mais ou menos assim, tá? Não tá na medida certinha, não. Quando vocês fizerem com o compasso, vai ficar certinho, tá? Aqui tá bem só aproximado mesmo. Vamos para o passo 3. Ainda com a mesma abertura utilizada no passo 1, então sempre volta e meçam aqui, olha, para, se caso na hora de movimentar, não dá diferença na abertura do compasso. E centro em J, se o centro é em J, significa que a pontinha fixa do compasso vai ficar aqui no J.
Eu vou traçar um arco e marcar com a letra N a interseção com a circunferência construída no passo 2. Então, vou fazer um arco igual eu fiz nesse aqui. Vou fazer um pequeno arco e a interseção desse arco com essa circunferência, eu vou marcar um ponto N aqui. Marquei um ponto N. E agora vamos para o passo número 4. Traçar com a régua a reta que passa por J e N. Então, vocês vão colocar uma régua aqui, olha, nesses dois pontos, e vai traçar uma reta, ok? Esse é o último passo. Aí, a pergunta dele é, a reta JN, construída com a régua e compasso, e a reta suporte AB, essas duas retas aqui, a azul e essa preta, contida na atividade dada pela professora elas são coincidentes são retas que têm todos os pontos iguais. Então, é basicamente uma reta sobre a outra. Elas estão uma sobre a outra? Não, né? São retas paralelas? Retas paralelas, como a gente já viu, são retas que não têm ponto em comum, estão no mesmo plano e não tem ponto em comum. Então, se eu der continuidade aqui, ó, infinitamente, e se eu der continuidade a essa reta aqui infinitamente, elas vão se tocar? Se sim, elas não são paralelas. Se elas não se encontrarem, elas são paralelas. Perpendiculares? Perpendiculares são retas que se encontram em um único ponto e nesse ponto elas fazem um ângulo de 90 graus. Se eu der segmento aqui para as duas, né, ou até olhando para essa figura, elas estão se encontrando em algum ponto fazendo um ângulo de 90 graus? Sim ou não? E reversas são retas que estão em planos diferentes e não têm pontos em comum. Mas aqui, olha, elas estão no mesmo plano, então nem precisa identificar que é reversa. Então, com base nesse desenho aqui, vocês vão dizer se elas são coincidentes, paralelas, perpendiculares ou reversas. Questão número 5. Na malha quadriculada está representado um polígono, esse polígono aqui. Considerando as retas QR, TU e RS, a posição relativa da reta MN é... Antes de iniciar, né, vamos só relembrar aqui, porque eu não cheguei a dar definição no início. O que são retas concorrentes? São retas que se cruzam em um único ponto e o ângulo que ela forma vai ser indiferente, pode ser qualquer tipo de ângulo, desde que elas se encontrem em um único ponto. Então, ele quer a posição relativa da reta MN. Então, vamos traçar aqui a reta MN, né? E vamos ver a posição relativa das outras com relação a ela. Então, ela quer saber a reta QR. Então, tracejando aqui, ó, a reta QR, dando continuidade aqui. O que ela vai ser em relação a MN? Ela vai ser perpendicular, concorrente, paralela? Vamos à reta TU aqui, olha. Reta TU. Olha só, aqui, olha, será que tá formando um ângulo de 90 graus? Se estiver formando, elas vão ser o quê? Perpendiculares. Se não, elas vão ser só concorrentes. Paralelas não tem como ser, porque elas têm um ponto de encontro. Para ser paralela, elas não podem se encontrar. E essa última aqui, olha, RS. Tá vendo aqui? RS com relação sempre... Todas essas tracejadas vão ser com relação a essa principal aqui, toda de vermelho, MN. Então, olha só, elas estão se encontrando em algum ponto? Ou elas vão se encontrar em algum ponto, em algum lugar? O que vocês acham? Se sim, elas podem ser ou perpendicular ou concorrente. Se não, se elas não se encontram, que é o que parece aqui, né? Elas vão ser o quê? Paralelas. Aí eu quero que vocês organizem o pensamento aí e marquem a opção correta. Sempre, lembrando que é sempre com relação a essa aqui, olha. Concorrente com a reta QR.
A MN é concorrente com a reta QR? Sim ou não? E vocês vão analisar cada uma das questões aqui com base no desenho e verificar. E acabou as questões, são só essas. Espero que tenha ajudado e até o PET 6.